Tema de hoje: nada a perder. Mateus 16:25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem tenta salvar sua vida desse processo de morte para si mesmo, acaba perdendo, deixando de desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós. Mas por outro lado, os que se dispõem a perder a sua própria vida, aceitando a exigência de Cristo, acabam ganhando com isso. Certamente, provarão mais do que Deus tem para eles. Ou seja, a perda, a entrega, se torna um ganho, mais de Deus. E o ganho, tentativa de escapar da cruz, se torna em perda, menos de Deus. Só isso já seria por si motivo suficiente para não evitar a cruz que Cristo determinou que seus discípulos carreguem. Mas há algo mais. Há outro motivo para não evitarmos isso. E penso ser igualmente necessário compreendê-lo. Ao longo da história da Igreja, os que contribuíram para o avanço e estabelecimento do reino de Deus foram os que mais se renderam ao Senhor, por meio do sacrifício de si mesmos. Isso é um fato confirmado na história da Igreja. Talvez a pergunta a ser feita no tocante a isso seja: por que essas pessoas realizaram mais? Acredito que quando já nos doamos a Deus a ponto de morrer para nós mesmos, não temos mais nada a perder. E não podemos ser detidos por nada. É o que a palavra de Deus nos revela no livro de Apocalipse, quando fala daqueles que venceram Satanás. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Normalmente, falamos daqueles que venceram o diabo e damos ênfase somente ao sangue do Cordeiro e à palavra do testemunho como recursos para essa vitória. Mas há um terceiro recurso nessa lista que tem sido ignorado para vencer o inimigo. Mesmo em face da morte, eles não amaram suas vidas. Eram pessoas que faziam coro como a declaração de Paulo, em Atos 20:24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Há algo por detrás dessa disposição de colocar o Senhor acima de tudo e de todos em nossas vidas, de chegar ao ponto em que nada mais importa, que pode nos levar a uma dimensão extraordinária de conquistas em prol do reino. John Wesley, fundador do metodismo, é um ícone no reavivamento da Inglaterra no século XVIII. Ele dizia: Senhor, dai-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais nada além de ti. Então, abalarei o mundo. A Igreja de Cristo foi edificada com o derramar não só do suor do trabalho de muitos obreiros, mas também com o sangue de muitos santos, que literalmente se sacrificaram por causa do Evangelho. A geração atual talvez não entenda essa dimensão de compromisso, muito menos a nobreza espiritual daqueles crentes. Se a Bíblia declara que a forma de alguns crentes vencerem ao diabo foi mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, em Apocalipse 12:11, pressupõe que Satanás estava por trás das ameaças de morte e até a sua execução.
Porém, vale questionar o seguinte: por que o diabo tentaria levar a morte para esses cristãos? Seria somente pelo fato de vencê-los, como ameaça e desejar pará-los? A história comprova que um martírio somente fortalece uma causa, não a debilita. Então, por que Satanás tentou usar essa arma contra os santos? Descobri nas Escrituras que o diabo não quis usar a morte nessas tentativas de parar os crentes. Sua força de intimidação contra as pessoas era outra. Observe o que a Bíblia diz sobre isso, em Hebreus 2, 14 a 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O texto revela que Jesus derrotou quem detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Mas também nos informa como é que Satanás escravizava as pessoas. Pelo medo da morte. Embora tivesse o poder da morte, a escravidão do maligno não era imposta pela morte em si, mas sim pelo medo dela. O que isso significa? Que o diabo não consegue dominar quem não tem medo da morte. E por isso que Apocalipse 12:11 fala desses crentes que o venceram por não amarem a sua vida. Quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica a aceitar morrer, você se torna invencível. Não tem mais nada a perder. Quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições, martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer todos os dias. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importe, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante de nosso adversário. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.